Já escolhi seu caixão. Logo estarei livre. Aquelas palavras bateram em mim como um soco. Eu senti o sangue gelar, como se alguém tivesse aberto uma janela dentro do meu peito e deixado o frio entrar. Por um segundo, eu juro, eu não consegui nem respirar direito. Foi como se o ar tivesse virado pedra dentro da garganta. Engoli o choro. Olhei bem nos olhos dele. E respondi com uma calma terrível, daquela calma que só nasce quando a dor passa do limite e vira outra coisa. Vira decisão. Meu nome é Marta Oliveira Santos. Tenho 69 anos. E esta é a história de como uma piada cruel fez o sorriso do meu filho desaparecer e custou a ele tudo o que ele achava que já era dele, em questão de segundos. E antes de eu continuar, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Se essa frase te revoltou, se te deu vontade de gritar, me diz nos comentários o que você acha até aqui. Porque eu quero saber se você ouviria isso calado ou se você faria pior do que eu fiz. E se você sente que histórias assim te prendem pelo coração, se inscreve no Afonso Story. Não por obrigação, mas porque, aqui, você não ouve apenas uma história. Você aprende a enxergar sinais que muita gente ignora, até ser tarde demais. E perder esse tipo de alerta custa caro demais. As palavras tinham saído da boca do Rafael como se fossem engraçadas. Como se desejar a morte da própria mãe fosse uma piada de salão. Ele estava de pé na minha sala, com os ombros soltos, o queixo levantado, a confiança de quem acha que já ganhou. E eu estava sentada na minha poltrona antiga, aquela que eu nunca troquei porque eu sempre fui dessas que guardam memórias como quem guarda joias. A sala. Meu Deus! A sala da minha casa. A casa que eu não herdei de ninguém. A casa que eu construí do zero, tijolo por tijolo, móvel por móvel, cortina por cortina, com o dinheiro das minhas 3 farmácias. 3 farmácias que eu abri com a cara e a coragem, com noites mal dormidas, com dedo queimado de café, com boleto em cima da mesa e fé amarrada no último fio. E é isso que me rasgava por dentro. Porque aquele espaço não era apenas um lugar. Era prova viva de tudo que eu tinha feito. Era o meu esforço materializado. Era o meu amor transformado em parede, em teto, em chão. E ali, naquele chão que eu paguei, naquele teto que eu levantei, meu filho me olhava como se eu fosse um atraso. Eu lembro do rosto dele quando era pequeno. Eu lembro das mãos pequenas agarrando minha blusa, da voz dele me chamando de mãe com aquela necessidade de quem acredita que a mãe é o próprio mundo. Eu embalei aquele menino tantas vezes que meu braço doía. Eu fiquei noites acordada quando ele tinha febre. Eu fazia compressa, eu media a temperatura, eu implorava em silêncio para Deus não deixar nada acontecer com ele. Eu deixei de comprar coisa para mim para pagar escola melhor para ele. Eu trabalhei dobrado para ele ter o que eu não tive. E agora o homem de 41 anos que saiu daquele menino estava ali, sorrindo, desejando que eu morresse. Meu coração apertou de um jeito tão forte que eu pensei que fosse cair ali mesmo. Eu senti a visão embaçar, senti a perna tremer, senti a boca secar. Era humilhação. Era choque. Era uma espécie de luto ao vivo. Mas eu não ia cair. Não na frente dele. E muito menos na frente dela. Porque ela estava ali também. Camila. A esposa do meu filho. A mulher rica. A mulher que entrou na nossa vida como se entrasse numa loja, olhando etiqueta, avaliando vitrine, escolhendo o que queria levar. Uma dessas pessoas que sorri com a boca e mede você com os olhos. Ela estava encostada na parede, braços cruzados, com um sorrisinho de canto, aquele sorriso de quem tem prazer em assistir a dor alheia. E o perfume dela tomava a sala inteira. Um perfume caro, enjoativo, artificial, desses que parecem gritar para o mundo: olhem como eu posso. Só que eu já tinha aprendido uma coisa com o tempo. Tem gente que usa perfume como quem usa máscara. É para disfarçar o cheiro real que carrega por dentro. Eu respirei fundo. 1 vez. 2. 3. Contei mentalmente até 10. Não para me acalmar, mas para não dar a eles o espetáculo que eles queriam. Porque tem um tipo de gente que se alimenta de lágrima. E naquele dia eu entendi que, se eu chorasse na frente deles, eu estaria servindo um banquete. Eu encarei o Rafael. Aqueles olhos castanhos que um dia foram parecidos com os do pai dele. Só que agora estavam vazios. Frios. Um olhar de ganância. Um olhar de quem já estava fazendo conta. E eu disse:
Eu disse com a voz firme, como lâmina. Ótimo, Rafael. Espero que o caixão seja confortável, porque é a única coisa que você vai herdar de mim. Eu vi o efeito na hora. O sorriso dele não desbotou devagar. Ele apagou, como se alguém tivesse estourado uma lâmpada por dentro. A expressão mudou num piscar. O rosto ficou duro. A garganta dele mexeu como se ele tivesse engolido seco. Por um segundo, eu vi o menino nele. Não o menino bom. O menino assustado. Aquele instante em que ele percebeu que a mãe que ele achava que controlava não estava mais disponível para ser controlada. E a Camila deu um passo à frente, como se o corpo dela tivesse reagido antes da cabeça. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou. E pela primeira vez, a voz dela tremia. Eu me levantei devagar. Senti o tecido gasto da poltrona. O veludo verde de anos. Velho. Sim. Mas inteiro. Como eu. Eu podia estar machucada, mas eu ainda era inteira. Peguei minha bolsa. Pesada. Não era só a bolsa. Era a minha vida ali dentro. Chaves, documentos, cartões, tudo que sustentava minha autonomia. Eu caminhei até a porta de entrada. Cada passo ecoava no piso de madeira que eu mandei instalar quando construí essa casa. E cada eco parecia dizer uma coisa simples. Você ainda manda aqui. Vocês vão entender em breve, eu disse, sem olhar para trás. Agora saiam da minha casa. A frase saiu com uma serenidade que assustou até a mim. Porque eu não estava gritando. Eu não estava xingando. Eu estava decretando. O Rafael explodiu. Mãe, nós viemos aqui porque estamos preocupados com você. Preocupados. Olha a palavra. Preocupados com o quê, Rafael? Com a minha segurança ou com medo de eu ter gasto o dinheiro que vocês já consideravam de vocês? E foi aí que eu vi a verdade nua. Porque ele não disse, mãe, eu senti sua falta. Ele não disse, mãe, eu fiquei com medo de te perder. Ele disse, você sumiu por dias. Como se eu fosse uma conta bancária que ficou fora do ar. A Camila riu. Uma risada curta, seca, debochada. Dona Marta, a senhora está ficando paranoica. Isso é sintoma de idade. Minha avó ficou assim antes de precisar de cuidados especiais. Cuidados especiais. Que expressão bonita para dizer o que ela queria de verdade. Trancar. Tirar a voz. Tirar o direito. Tirar a vida. Eu olhei para ela e senti um enjoo físico. O tipo de enjoo que sobe e pesa atrás dos olhos. E eu entendi uma coisa que eu não tinha coragem de admitir antes. Aquela mulher não me odiava por acaso. Ela me odiava porque eu existia. Porque enquanto eu existisse, ela não tinha o controle total do que ela queria. Eu ignorei a Camila. Olhei só para o Rafael. Você tem 30 segundos para sair da minha casa. Se você não sair, eu ligo para a polícia e registro invasão de domicílio. Ele arregalou os olhos, como se eu tivesse cometido um pecado. Invasão. Mãe. Eu sou seu filho. E eu sou sua mãe. Aquela que você acabou de desejar morta. Aquela que, segundo você, já tem caixão escolhido. Então, me respeita. E sai da minha casa. O silêncio que veio depois foi pesado. Tenso. Um silêncio de corda esticada prestes a arrebentar. Eu vi a confusão no rosto dele. Vi a raiva querendo sair, vi o orgulho segurando, e vi, pela primeira vez, uma coisa que me doeu mais do que qualquer insulto. Medo. Medo de perder o controle. Medo de descobrir que a mãe não era mais uma porta aberta. A Camila tentou fazer o teatrinho final. Amor, vamos embora. Ela não está bem. A gente volta outro dia quando ela estiver mais calma. Ela disse isso olhando para mim com pena falsa. A pena de quem olha para alguém como se fosse um objeto quebrado. Dona Marta, a senhora precisa descansar. Tomar um chazinho. Deitar um pouco. Vou mandar o Rafael ligar para o médico e marcar uma consulta. Eu quase ri. Quase. Porque a audácia era tão grande que beirava o cômico. Eu não preciso de médico, Camila. Eu preciso que vocês saiam da minha casa. O Rafael tentou se aproximar, com aquela voz de quem finge arrependimento quando percebe que exagerou. Mãe, por favor. Eu não quis dizer aquilo.
Foi só uma piada de mau gosto. Eu estava nervoso porque você sumiu. E aí, sim, minha voz falhou. Não de fraqueza, mas de verdade. Mentira. Rafael. Você quis dizer sim. Você deseja que eu morra logo para pegar tudo que eu construí. Você e ela desejam. Mas sabe o que vai acontecer? Vocês não vão ter nada. Abri a porta. O ar frio da noite entrou com força, como se o mundo lá fora me chamasse de volta para mim mesma. Era uma noite de quinta-feira, por volta de 8:30. Eu lembro porque eu olhei para o relógio na parede, e foi como se aquele horário marcasse o fim de uma era. A era em que eu fingia não ver. Saiam! A Camila bufou, saiu primeiro batendo salto no piso como se quisesse marcar território, como se o barulho fosse um tipo de poder. O Rafael ficou mais um segundo. Ele me encarou com aquele olhar estranho, como se eu fosse a vilã da história que ele tinha criado na cabeça dele. Você vai se arrepender, mãe, ele disse, baixinho. Eu respondi no mesmo tom. Não tanto quanto você. Ele saiu. Eu fechei a porta. Girei a chave. E o barulho da tranca entrando no lugar foi o som mais bonito que eu ouvi naquele dia. Eu encostei a testa na madeira fria. E aí, só aí, eu deixei as lágrimas caírem. Eu chorei como quem perde alguém vivo. Chorei pelo filho que eu criei e que não existia mais. Chorei pelas madrugadas, pelas febres, pelas fraldas, pelas reuniões de escola, pela faculdade particular que eu paguei porque ele não passou na pública, pelos conselhos, pelas chances, pelas vezes em que eu acreditei que amor bastava. E naquela noite, o que mais doía não era perder dinheiro. Era perder a ilusão. Depois de chorar, eu sentei no sofá. O sofá verde. O mesmo sofá onde ele pulava quando era criança. E eu fiquei olhando para a sala, como se eu estivesse vendo tudo pela primeira vez. Os quadros. A estante. O tapete. Cada coisa ali tinha uma história minha. Não deles. E eu entendi que eu estava diante de uma escolha. Ou eu continuava sendo a mãe que perdoa tudo, que finge que não vê, que aceita a humilhação para manter uma paz falsa. Ou eu virava a mulher que eu sempre fui quando o mundo me apertou, estratégica, fria quando precisa, firme até o fim. Eu tinha construído 3 farmácias. Eu tinha negociado com banco. Eu tinha enfrentado fornecedor. Eu tinha segurado funcionário difícil. Eu tinha passado por divórcio. Eu tinha recomeçado. Eu não ia ser enterrada viva dentro da minha própria família. E foi aí que eu tomei a primeira decisão. Eu não ia brigar mais na emoção. Eu ia agir na razão. Mas eu também não ia agir rápido demais. Porque quem age com raiva revela o plano. E eu não queria revelar nada. Na manhã seguinte, eu fiz minha rotina como se nada tivesse acontecido. Eu acordei cedo. Fiz café. Li o jornal. Caminhei. Por fora, eu era a mesma. Por dentro, eu era outra pessoa. E enquanto eu caminhava no parque, eu fui lembrando de pequenas coisas que eu tinha ignorado por tempo demais. A forma como a Camila sempre puxava o assunto para dinheiro. A forma como ela perguntava de maneira disfarçada sobre meus bens, minhas aplicações, minhas escrituras. A forma como Rafael, de uns meses para cá, passou a me visitar menos por carinho e mais para checar, para medir, para conferir se eu estava viva do jeito certo. E eu comecei a ligar pontos. 3 anos de casamento. 3 anos de mudanças. 3 anos de influência. E agora, de repente, uma frase sobre caixão. Isso não nasce do nada. Isso nasce de uma mente que já vinha ensaiando o pensamento. Uma mente que já estava se preparando para o momento em que eu deixaria de ser mãe e viraria obstáculo. Eu voltei para casa no fim da tarde. Entrei na sala. E eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido ali. Eu senti que eu precisava de prova. Porque não adianta sentir. Não adianta desconfiar. Desconfiar sem prova te deixa louca aos olhos dos outros. E foi isso que eu entendi que eles queriam. Eles queriam que eu parecesse exagerada. Que eu parecesse instável. Que eu parecesse velha e confusa. E eu não ia dar esse presente. Eu sentei na mesma poltrona. Olhei para a porta. E eu pensei. Se meu próprio filho teve coragem de falar do meu caixão na minha cara, então eu ainda não vi o pior. E eu vou dizer uma coisa para você agora,
olhando para você como se você estivesse sentado aqui nessa sala comigo. Se você quer ver a hora em que eu apareci de um jeito que eles nunca vão esquecer, e quer entender como essa história vira um jogo de poder com provas, com armadilhas e com uma revelação que muda tudo, se inscreve no Afonso Story. Porque tem detalhe aqui que muita gente perde, e é justamente o detalhe que separa uma mãe destruída de uma mulher que vira o jogo. Naquela noite, eu não dormi direito. Eu fiquei acordada, ouvindo a casa respirar, o barulho da madeira, o vento nas árvores do quintal, e a minha mente trabalhando. Até que, perto do amanhecer, eu senti uma certeza gelada se formar dentro de mim. Eu não ia esperar eles darem o próximo passo. Eu ia obrigar o próximo passo a acontecer onde eu pudesse ver. E foi nesse instante, com o céu ainda escuro, que eu decidi. Eu ia reaparecer no lugar onde eles se sentiam intocáveis. No palco. Na celebração. No ambiente onde todo mundo sorri e ninguém imagina que o veneno está sendo servido. E quando eu aparecesse, eu não ia aparecer para implorar amor. Eu ia aparecer para observar, para recolher sinais e para preparar a queda. Porque, a partir daquele momento, o Rafael tinha uma certeza. Ele achava que eu era velha. E eu tinha uma certeza maior. Ele ia descobrir que eu ainda era perigosa. Nos dias que vieram depois daquela noite, eu comecei a enxergar a minha vida como quem acende a luz num quarto bagunçado. Tudo que eu tinha fingido não ver estava ali, espalhado, óbvio, gritando na minha cara. Eu sempre soube que a Camila não me suportava. Mas eu não tinha entendido o motivo real. Eu achava que era ciúme de mãe. Disputa boba. Coisa de gente imatura. Não era. Era cálculo. Camila entrou na minha família como quem entra num banco, olhando para o cofre antes de olhar para as pessoas. Ela não queria amor. Ela queria acesso. E eu fui percebendo isso em cada detalhe que eu tinha engolido por educação. Ela me chamava de Dona Marta com uma voz macia, quase doce, como se estivesse me fazendo carinho. Mas sempre tinha uma segunda camada. Uma agulha escondida. Ela elogiava minha casa e, logo depois, perguntava se eu já tinha pensado em vender e morar num lugar menor. Falava como se fosse preocupação. Mas era um jeito de medir quanto eu valia e quanto rápido aquilo poderia virar dinheiro. Ela perguntava da minha saúde, mas não era para saber se eu estava bem. Era para saber se eu estava perto de cair. Ela puxava assunto de testamento como quem puxa assunto do tempo. Fazia cara de surpresa, dizia que era só curiosidade, e depois soltava frases que hoje eu escuto na minha cabeça como veneno puro. A senhora já pensou em deixar tudo bem organizado para não dar trabalho depois. Depois. Como se a minha morte fosse uma data no calendário dela. E meu filho? Meu filho se transformou do lado dela. Rafael não virou mal de um dia para o outro. Não foi um estalo. Foi uma erosão. Um desgaste lento. Como água batendo na pedra até a pedra ceder. Ele começou a me visitar menos. Começou a me ligar só para perguntar se eu estava em casa, se eu tinha viajado, se eu tinha ido ao banco. Começou a me olhar de um jeito diferente, como se eu fosse uma fase, não uma pessoa. E a Camila sempre por perto, sempre rindo, sempre colada nele, sempre com a mão sobre o braço dele, como quem marca território. Como quem diz para o mundo, agora ele é meu. 3 anos. 3 anos foi o tempo que ela precisou para fazer o meu filho olhar para mim e enxergar uma herança, não uma mãe. E eu lembro com clareza do começo. Eu lembro do dia em que ele me apresentou a Camila. Eu vi uma mulher bem arrumada, bonita, com postura de quem se acha especial. Eu senti o cheiro caro antes de ouvir a voz. Eu notei o olhar rápido sobre os móveis, sobre os quadros, sobre o chão. Um olhar de avaliação. Como se ela estivesse fazendo inventário mental. Eu tentei ser gentil. Eu tentei ser uma sogra decente. Eu me humilhei com educação. E a Camila se aproveitou disso como gente perigosa faz. Primeiro, ela cria uma imagem de doçura. Depois, ela começa a te empurrar para fora do teu próprio lugar. A primeira vez que eu percebi algo estranho foi numa visita de domingo. Ela estava na minha cozinha mexendo na minha gaveta de documentos, como se aquilo fosse normal. Quando eu perguntei o que ela procurava, ela sorriu e disse que estava tentando achar o manual do fogão. Manual do fogão. Eu lembro de ter engolido a irritação naquele dia. Hoje eu entendo.
não era o manual. Era teste. Ela queria ver se eu reagia, se eu colocava limite, se eu era fácil. Depois disso, vieram as pequenas coisas. Ela insinuava que eu esquecia coisas, que eu repetia histórias, que eu confundia datas. Falava com um tom leve, risonho, como se fosse brincadeira. Só que não era brincadeira. Era semente. Semente plantada para, um dia, alguém dizer: a dona Marta não está bem. E eu começo a tremer de raiva só de lembrar. Porque eu não era uma velhinha perdida. Eu era uma mulher que construiu patrimônio com as próprias mãos. Eu organizava estoque, conferia nota, negociava preço, pagava salário, calculava imposto, lidava com funcionário, lidava com cliente grosso, lidava com concorrente. Minha cabeça sempre foi meu instrumento de sobrevivência. E mesmo assim, meu próprio filho permitiu que aquela mulher me tratasse como se eu estivesse prestes a ser descartada. A frase do caixão não surgiu do nada. Ela foi a ponta de um iceberg. E depois daquela noite, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida com meu filho. Eu me calei. Eu não atendi ligação. Eu não respondi mensagem. Eu não dei explicação. Porque eu sabia que, se eu entrasse no jogo emocional, eu ia perder. Eles queriam conversa. Não porque amavam, mas porque queriam controlar a narrativa. Queriam me colocar como exagerada, como dramática, como confusa. E eu não ia oferecer isso. Eu continuei minha rotina como se nada tivesse acontecido. Acordar cedo. Café. Jornal. Caminhada. Mercado. Casa. Silêncio. Por fora, eu parecia calma. Por dentro, eu estava queimando. Porque, em algum lugar do meu peito, tinha uma parte que ainda insistia em perguntar onde eu errei. E eu odiava essa parte. Eu odiava porque ela tentava transformar a crueldade dele numa responsabilidade minha. E eu vou dizer uma coisa dura, mas verdadeira. Mãe tem esse defeito. A gente apanha e ainda procura motivo para se culpar. Eu parei com isso. Eu comecei a olhar para os fatos. E o fato era simples. Meu filho tinha dito que já escolheu meu caixão. E a mulher dele estava ali assistindo como se fosse entretenimento. Então eu parei de ser mãe por um instante. E voltei a ser administradora. Voltei a ser a Marta que fez contrato, que leu letra miúda, que não assina nada sem entender, que não confia em sorriso fácil. Eu comecei a revisar tudo na minha cabeça. O que eles ganhariam se eu parecesse incapaz? O que eles ganhariam se eu fosse afastada das minhas decisões? O que eles ganhariam se eu fosse colocada num lugar onde eu não mando mais nem na hora de dormir? E quando eu pensei nisso, eu senti uma raiva que me deu vontade de quebrar alguma coisa. Mas eu não quebrei. Eu respirei. E transformei a raiva em plano. Porque eu sabia que a Camila era esperta. Ela não faria nada grosseiro sem cobertura. Ela era o tipo de pessoa que constrói armadilha com sorriso. O tipo de pessoa que, se te empurra, faz parecer que você caiu sozinha. Então eu precisava de um cenário onde eu pudesse observar sem ser observada. Onde eu pudesse ver o veneno antes de beber. E eu lembrei do que eu estava ouvindo há meses. A fusão. A tal fusão das empresas. A família dela era rica. Rica de verdade. Daquelas ricas que fazem reunião em sala de vidro e chamam isso de humildade. Rica de sobrenome conhecido em certos círculos. Rica de jantar com gente importante. Rica de fotos bem produzidas. E o Rafael, meu filho, se achou grande com isso. Ele se sentiu escolhido. Ele começou a falar como se tivesse virado alguém. Começou a usar palavras como expansão, parceria estratégica, sinergia, como se ele tivesse inventado o mundo. E eu, que conhecia o meu filho desde que ele era um grito no meu colo, sabia o que estava acontecendo. Ele estava sendo usado. Mas ele também estava usando. Era uma troca de ambição. E no meio disso, eu era um detalhe inconveniente. Uma mãe com patrimônio próprio. Uma mulher que não dependia deles. Uma mulher que, se quisesse, podia travar muita coisa. E foi aí que minha decisão ficou clara. Eu não ia confrontar na minha sala de novo. Eu não ia discutir em casa, no privado, onde mentira se esconde fácil. Eu ia reaparecer no palco. No lugar onde eles se sentiam intocáveis. No evento.
Na celebração da fusão. Porque ali eles estariam cercados de testemunhas, de gente importante, de sorrisos falsos. E gente assim odeia ser desmascarada em público. Eu fui até o meu quarto, abri meu guarda-roupa e comecei a escolher a roupa como quem escolhe a armadura. Não era vaidade. Era mensagem. Eu não ia aparecer como uma senhora batida, tremendo, pedindo respeito. Eu ia aparecer como dona de mim. E enquanto eu fazia isso, a raiva batia de novo, porque eu pensava numa coisa que talvez você aí do outro lado entenda melhor do que ninguém. Dói demais perceber que você não está lutando contra desconhecidos. Você está lutando contra alguém que você amou. Contra alguém que você criou. E isso mexe num lugar que não tem nome. Isso vira um tipo de dor que parece vergonha misturada com luto. E eu sentia vergonha por ter acreditado tanto. Eu sentia luto por um filho que ainda respira, mas que eu já não reconheço. Se você está ouvindo isso agora e sente um aperto aí dentro, eu quero te dizer uma coisa. Não ignora esse aperto, porque ele é um aviso. E se você quer continuar acompanhando essa história do jeito certo, se inscreve no Afonso Story. Não é para inflar número, não. É porque tem gente que só acorda quando já perdeu casa, voz, dinheiro e paz. E você não pode se dar ao luxo de aprender tarde demais. Na véspera do evento, eu quase desisti. Quase. Porque eu pensei, e se eu estiver errada? E se eu aparecer e eles me fizerem parecer louca? E se eu cair numa armadilha pior? Aí eu lembrei da frase. Já escolhi seu caixão. E a dúvida morreu. Nenhum filho que ama fala isso. Nenhum filho que respeita fala isso. Então eu dormi pouco, acordei cedo e me preparei. E enquanto eu passava um batom discreto e prendia o cabelo, eu me olhei no espelho e falei comigo mesma, em voz baixa. Você não vai implorar por dignidade. Você vai cobrar. E quando eu saí de casa, eu senti uma coisa estranha. Medo, sim. Mas também alívio. Porque eu ia parar de imaginar. Eu ia ver com meus próprios olhos. Eu ia entender até onde aquela mulher tinha ido. E até onde meu filho tinha permitido. Eu entrei no carro e dirigi com uma calma que não combinava com o que eu sentia por dentro. O caminho até o evento parecia longo. Cada semáforo parecia uma pergunta. Cada rua parecia um lembrete. E quando eu finalmente vi o lugar ao longe, aquele salão grande, iluminado, cheio de carros caros na frente, eu senti a raiva subir de novo. Porque eu pensei, olha onde meu filho está. Cercado de luxo. Cercado de gente que ele quer impressionar. E eu aqui, a mulher que deu base para ele existir, sendo tratada como lixo. Eu estacionei. Respirei fundo. E antes de descer do carro, eu prometi para mim mesma. Eu não vou perder o controle. Eu não vou gritar. Eu não vou chorar ali dentro. Eu vou observar. Eu vou ouvir. Eu vou registrar tudo. E se alguém tentar me humilhar de novo, eu vou responder com o tipo de calma que assusta. Foi nesse momento que eu abri a porta do carro. E foi nesse momento que eu decidi que, naquela noite, eles iam me ver de um jeito que nunca mais esqueceriam. O lugar da celebração parecia um mundo que não tinha sido feito para gente como eu. Luz demais. Brilho demais. Perfume demais. Sorrisos demais. Tudo ali era exagerado, mas ao mesmo tempo frio. Um tipo de riqueza que não aquece. Um tipo de luxo que parece bonito na foto, mas dá arrepio quando você pisa dentro. Eu cheguei sem avisar. E eu sei o que você está pensando. Por que eu fui? Porque eu me coloquei naquele ambiente, cercada de gente que só enxerga status, cercada de pessoas que olham para o seu relógio antes de olharem para sua alma. Porque eu precisava ver. Eu precisava parar de viver dentro da dúvida. Dúvida mata mais devagar do que faca, mas mata do mesmo jeito. Eu desci do carro com o coração duro. Não era coragem. Era cansaço. Cansaço de ser feita de idiota. Cansaço de perceber que, para eles, eu já estava morta por dentro, só faltava a parte oficial. Na porta, tinha um recepcionista pedindo nome, confirmando lista. Eu falei meu nome com firmeza, do jeito que eu falava quando ia negociar com o banco, quando eu tinha que lembrar para o mundo que eu não era qualquer uma. E eles abriram caminho. Quando eu entrei, eu vi de longe. Eu vi o Rafael. Meu filho estava lindo por fora. Terno bem cortado,
Postura ensaiada, sorriso pronto. Um homem que parecia ter dado certo. Um homem que parecia importante. E doeu. Doeu porque eu pensei na quantidade de vezes que eu já vi esse sorriso. Só que antes era sorriso de menino. Agora era sorriso de homem que aprendeu a usar o rosto como ferramenta. Eu via Camila ao lado dele. Ela parecia um anúncio. Cabelo impecável, vestido caro, mão pousada no braço dele como se ela estivesse segurando um troféu. Ela ria, inclinava a cabeça, fazia aquele teatro de princesa educada. Mas os olhos dela passavam por cima das pessoas como se todos ali fossem degraus. E quando os olhos dela passaram por mim, ela não sorriu de verdade. Ela fez uma coisa pior. Ela sorriu daquele jeito que significa: eu não esperava você aqui, mas eu não tenho medo de você. Eu fingi que não vi. Eu caminhei devagar, com dignidade, porque a dignidade é a última coisa que tentam arrancar de uma mulher quando querem te colocar num canto. Eu cumprimentei gente que eu nem conhecia. Apertei mãos. Sorri o mínimo necessário. Mantive a postura. Por dentro, eu estava pegando fogo. Porque eu percebia uma coisa que me dava vontade de vomitar. Eles estavam todos ali celebrando uma fusão de empresas, falando de futuro, falando de crescimento, falando de legado. E eu sabia que, para mim, o plano deles era outro. Para mim, o plano era silêncio. O plano era me reduzir. O plano era me apagar. Tinha música tocando, tinha bandeja passando, tinha taças brilhando, tinha discurso ensaiado no ar. E eu comecei a observar como quem observa um balcão de farmácia quando alguém entra nervoso demais. Quem trabalha anos com gente aprende a ler corpo. Aprende a ver mentira antes da boca abrir. E eu comecei a ver pequenos sinais. O Rafael olhava muito para o telefone. Como se estivesse esperando algo. Como se estivesse contando o tempo. A Camila passava os olhos pelas mesas como quem escolhe alvo. E eu, sem fazer escândalo, fui ficando por perto. Não perto demais. Só o suficiente para ver. A certa altura, uma garçonete passou com uma bandeja de bebidas. Tudo muito bonito. Tudo muito bem montado. Taças com gelo, frutas, aquelas coisas que fazem parecer que o mundo é leve. Camila pegou uma taça. E aí aconteceu. Eu vi o movimento. Foi rápido, pequeno, quase imperceptível para quem está distraído com conversa fiada. Mas eu vi. Porque eu estava ali para isso. Camila encostou a mão na lateral da taça, inclinou o corpo como se fosse ajeitar a pulseira, e com a outra mão fez um gesto curto, preciso, como quem solta alguma coisa dentro do líquido. Meu estômago virou. Eu senti o corpo inteiro reagir. E na mesma hora eu olhei para o Rafael. Porque eu queria saber se eu era a única vendo aquilo. E não. Ele viu. Eu tenho certeza. Porque o olhar dele mudou no mesmo segundo. O sorriso congelou. O maxilar travou. E por um instante eu vi uma coisa rara. Eu vi pânico no rosto dele. Mas não era pânico por mim. Era pânico por ele. Como se ele tivesse percebido que a mulher ao lado dele era mais perigosa do que ele imaginava controlar. Eu fiquei imóvel. Meu peito batia como tambor. Eu queria atravessar aquela sala e arrancar a taça da mão dela. Eu queria gritar. Eu queria humilhar os dois ali mesmo. Mas eu me segurei. Porque eu aprendi na vida que, quando você reage no impulso, você entrega o poder para quem está te provocando. Então eu observei. Camila caminhou na minha direção com a taça. Ela vinha sorrindo. Vinha doce. Vinha como quem oferece carinho. E eu pensei, é agora. Agora ela vai tentar me apagar em público. Ela vai tentar me fazer parecer fraca, confusa, doente. Só que antes dela chegar em mim, Rafael se moveu. Rápido. Com uma naturalidade falsa, ele atravessou o caminho dela e encostou de leve na mão que segurava a taça. Como se fosse carinho. Como se fosse nada. E trocou. Ele trocou as taças. Foi um movimento tão limpo que, se você piscasse, você perdia. Ele ficou com a taça que ela tinha mexido. E deixou com ela a taça segura. Eu senti um choque. Eu fiquei com raiva. Raiva porque eu não sabia se aquilo era proteção ou teatro. Raiva porque, mesmo naquele momento, ele estava mais preocupado com o próprio jogo do que comigo.
Mas ao mesmo tempo eu senti uma dor estranha. Porque aquele gesto me mostrou duas coisas ao mesmo tempo. Mostrou que ele sabia exatamente do que ela era capaz. E mostrou que, ainda assim, ele estava preso nela. Camila bebeu. E eu vi o líquido descer como se fosse uma sentença. Eu observei o rosto dela. Nada de imediato. Só que poucos minutos depois, o corpo dela começou a mudar. O riso ficou alto demais. A fala ficou rápida demais. Os gestos ficaram soltos. E o olhar, que sempre foi calculado, começou a escorregar, como se a máscara estivesse derretendo em plena luz. Ela começou a falar sem freio. Falava perto de gente que não devia. Falava com confiança demais. Soltava frases que não combinavam com a personagem de esposa perfeita. E eu percebi que o Rafael estava acompanhando tudo, com os olhos fixos nela, como quem espera o momento certo de puxar o tapete. Meu coração apertou. Porque eu entendi que eu não estava num evento. Eu estava dentro de uma guerra. Uma guerra onde eu era o prêmio. E foi aí que o Rafael se aproximou de mim. Ele veio rápido, encostou perto o suficiente para eu sentir o cheiro do perfume dele, e sussurrou no meu ouvido com uma voz baixa, firme, cheia de uma raiva que eu nunca tinha ouvido nele. Espere meu discurso. Eu estou prestes a expor toda esta família. Quando ele disse isso, eu senti um calafrio. Eu queria acreditar. Eu queria acreditar que existia um pedaço de filho ali, um pedaço de verdade. Mas eu também sabia que, se ele estava prestes a expor, era porque ele queria se salvar. E eu pensei, com amargura. Então agora você quer justiça, Rafael. Agora que o veneno quase encostou em você, você quer virar herói. E eu vou te falar uma coisa. Se você quer ver como essa noite muda tudo, como o discurso vira armadilha, e como uma mulher com raiva e dor aprende a transformar humilhação em prova, se inscreve no Afonso Astori. Porque perder essa virada é perder o momento exato em que a máscara cai e ninguém consegue colocar de volta. Eu fiquei parada, segurando minha própria respiração. O salão parecia girar. A Camila gargalhava ao fundo, falando alto demais, perto de pessoas importantes demais. E o Rafael caminhava em direção ao palco. E naquele instante, eu soube. O que ia acontecer a seguir não era uma conversa de família. Era uma execução. E eu precisava estar lúcida. Precisava estar fria. Porque o meu filho tinha dito que já escolheu meu caixão. E agora eu ia assistir, de frente, ao instante em que ele tentaria escolher o destino de todo mundo ali. O salão da celebração parecia um mundo fabricado para gente que nunca precisou pedir desculpa por nada. Era luz demais, brilho demais, sorrisos demais. Aquela música alta, aquelas mesas impecáveis, as taças cintilando como se a vida ali fosse limpa, perfeita, sem culpa. Mas eu já aprendi que lugar bonito não significa gente boa. Às vezes, é só cenário para esconder coisa feia. Eu entrei sem avisar. E eu senti todos os meus músculos ficarem duros por dentro. Não porque eu tinha medo de pessoas ricas. Eu já vi rico chorar igual qualquer um quando perde o controle. O que me dava raiva era outra coisa. Era perceber que eu estava pisando num lugar onde meu filho se sentia importante e eu, a mulher que levantou ele do chão quando ele caía, era tratada como um problema que precisa ser resolvido. Eu caminhei com calma. Por fora, postura. Por dentro, fogo. Eu vi o Rafael logo de cara. Ele estava com aquele terno bem alinhado, o cabelo no lugar, o sorriso pronto. Um sorriso que eu conheço desde que ele era menino, só que agora o sorriso não era mais de carinho. Era de teatro. Um sorriso que serve para convencer gente, ganhar confiança, passar imagem. E a Camila ao lado dele parecia uma vitrine. Vestido caro, cabelo perfeito, mão pousada no braço dele como se estivesse segurando um troféu. Ela ria com a boca, mas os olhos dela faziam inventário. Ela olhava para as pessoas como quem escolhe utilidade. Quando os olhos dela me acharam, eu vi o que ela tentou esconder. Surpresa. E logo depois, desprezo. Ela fez um sorriso pequeno, fino, quase educado, mas cheio de mensagem. A mensagem era clara. Você não devia estar aqui, mas eu não tenho medo de você. Eu quase ri. Porque gente assim sempre subestima o tipo de mulher que eu sou. Elas acham que idade é fraqueza. Acham que experiência é lentidão.
Acham que uma senhora bem vestida e bem educada é alguém fácil de empurrar. Eu fui andando pelo salão, cumprimentando quem eu precisava cumprimentar, fazendo o mínimo para não parecer deslocada. Cada aperto de mão era uma máscara. Cada sorriso era um escudo. Porque eu não fui ali para fazer amizade. Eu fui ali para ver a verdade. E eu observava como quem observa balcão de farmácia. Eu trabalhei anos lendo expressão de gente. Eu sei quando alguém está mentindo. Eu sei quando alguém está tentando esconder desespero. Eu sei quando alguém está calculando. E eu vi o Rafael olhar para o telefone mais de uma vez. Não era ansiedade normal de evento. Era outra coisa. Era espera. Era contagem. Como se ele estivesse esperando o momento certo. A Camila conversava com os pais dela, com tios, com gente importante, mas sempre voltava o olhar para mim. Sempre me media. Como se eu fosse uma peça fora do lugar. Como se eu fosse uma ameaça que precisava ser controlada antes de estragar a foto bonita. Eu fiquei perto o suficiente para ver, mas não perto o suficiente para virar alvo fácil. E aí veio a bandeja. Uma garçonete passou com bebidas. Tudo muito bonito, muito bem montado, gelo, frutas, aquelas misturas que fazem parecer que o mundo é leve. As pessoas pegavam taças e riam, como se ali ninguém tivesse segredo. Camila pegou uma taça. E eu juro que o tempo ficou lento. Ela encostou a mão na lateral do copo, inclinou o corpo como se fosse ajeitar a pulseira, e com a outra mão fez um gesto curto, preciso, quase invisível, como quem solta alguma coisa dentro do líquido. Não foi um movimento grande. Foi pequeno, limpo, treinado. Meu estômago revirou. Meu corpo inteiro reagiu antes da minha cabeça entender. Eu senti um calor subindo pelo peito, uma raiva queimando na garganta, uma vontade absurda de atravessar aquele salão e arrancar aquela taça da mão dela. Mas eu me segurei. Eu me segurei porque eu sabia que era isso que ela queria. Um escândalo. Uma cena. Uma prova para apontar e dizer: olha, ela está instável. Ela está nervosa. Ela está fora de si. E eu olhei para o Rafael. Eu queria saber se eu estava imaginando. E não, eu não estava. Ele viu também. Eu vi no rosto dele. O sorriso travou. O maxilar ficou duro. Os olhos dele ficaram fixos na taça como se ele tivesse visto uma cobra. E naquele instante, por um segundo, eu senti uma dor diferente. Porque eu entendi que ele sabia quem era a mulher que ele colocou dentro da minha casa. Ele sabia do que ela era capaz. E mesmo assim ele deixou ela me tratar como lixo. Camila começou a caminhar na minha direção com a taça. Sorrindo. Doce. Quase carinhosa. Aquela doçura que é pior do que grito, porque vem com faca escondida. Eu pensei, é agora. Ela vai me oferecer. Vai querer me deixar fraca. Vai querer me fazer passar mal aqui, diante de todo mundo. Vai querer plantar o espetáculo perfeito. Só que antes dela chegar em mim, o Rafael se mexeu. Rápido. Com uma naturalidade falsa, ele cruzou o caminho dela, encostou de leve na mão dela, como se fosse um gesto de carinho, como se fosse intimidade, e trocou as taças. Foi tão rápido que qualquer pessoa distraída não perceberia. Mas eu percebi. Ele ficou com a taça que ela tinha mexido. E deixou com ela uma taça segura. E naquele momento eu senti duas coisas brigando dentro de mim. Uma parte de mim quis gritar. Quis dizer: então você sabia. Você sabia e nunca me protegeu. Você só protege quando o risco encosta em você. E outra parte de mim ficou gelada. Porque se ele trocou, é porque ele tinha certeza que tinha algo ali. E se ele tinha certeza, então isso não era paranoia. Isso era plano. Camila bebeu. Eu vi o líquido descer como se fosse sentença assinada. Nos primeiros segundos, nada aconteceu. Ela continuou rindo, conversando, sendo a esposa perfeita. Mas pouco depois, o corpo dela começou a soltar. A risada ficou alta demais. A fala ficou rápida demais. Os gestos ficaram amplos demais. E o olhar dela, que sempre foi calculado, começou a escorregar, como se a máscara estivesse derretendo em plena luz. Ela começou a falar sem controle. Falava perto de gente que não devia. Soltava frases atravessadas, deixava escapar veneno,
deixava escapar intenção. Era como assistir alguém se entregar sem perceber. E o Rafael acompanhava tudo com uma atenção fria, quase cruel. Ele observava a própria esposa se desmontar, como se estivesse esperando o ponto certo para atacar. Meu coração batia forte. Eu não sabia mais em quem confiar, e essa era a parte mais humilhante. Porque eu estava olhando para o meu filho e percebendo que eu não sabia mais se aquele homem era vítima ou cúmplice. Foi aí que ele veio até mim. Ele encostou perto o suficiente para eu ouvir sem ninguém mais ouvir, e sussurrou com uma voz baixa, firme, carregada de raiva. Espere meu discurso. Estou prestes a expor toda esta família. Eu senti um calafrio atravessar minhas costas. Porque eu entendi que ele não estava falando só da família dela. Ele estava falando de poder, de dinheiro, de jogo. E eu pensei, com uma dor que apertou minha garganta. Agora você quer justiça, Rafael. Agora que o perigo encostou no seu corpo, agora você quer virar herói. Mas eu não vou esquecer a frase do caixão. Eu não vou esquecer a forma como você me olhou na minha sala. Eu não vou esquecer que você me desejou morta com um sorriso no rosto. Se você quer ver o que acontece quando ele sobe naquele palco, quando o discurso vira faca e quando a festa vira guerra, se inscreve no Afonso Story. Porque tem momentos em que a verdade aparece por poucos segundos, e quem não está aqui perde a parte mais importante. Eu fiquei parada, segurando minha respiração. A Camila gargalhava ao fundo, cada vez mais fora de si. E o Rafael já estava se afastando, indo na direção do microfone. E naquele instante eu soube. O que vinha a seguir não era conversa de família. Era um acerto de contas. E eu ia assistir de frente, com raiva, com dor, e com uma lucidez que eles nunca imaginaram que eu ainda tinha. O salão inteiro parecia respirar um ar de mentira. Mentira bem vestida, bem perfumada, bem iluminada. Eu fiquei ali parada por alguns segundos, fingindo que estava apenas observando a decoração, como qualquer convidada comum, mas por dentro eu estava contando batidas do meu próprio coração. Porque quando eu vi o Rafael trocar os copos, eu entendi que aquela noite não era só uma festa. Era uma armadilha com música ao fundo. E eu vou ser sincera. A parte que mais me doeu não foi ver a Camila colocar algo na bebida. A parte que me rasgou por dentro foi perceber que o meu filho viu. Viu e não correu para me proteger. Viu e escolheu o jeito dele de controlar o estrago. Ele não me puxou de lado para avisar. Ele não confrontou a esposa. Ele só trocou os copos e seguiu o jogo. Isso diz muito sobre quem ele tinha virado. E ali, naquele instante, eu tive uma certeza amarga. Eu não estava diante do meu filho. Eu estava diante de um homem que aprendeu a usar as pessoas como peças. Eu fiquei perto o suficiente para observar, longe o suficiente para não virar alvo fácil. Era assim que eu fazia quando entrava num banco para negociar empréstimo. Eu estudava o ambiente antes de abrir a boca. Eu lia quem mandava, quem obedecia, quem fingia. E naquele salão, quem mandava era a família da Camila. Eles eram o tipo de gente que fala baixo para parecer elegante, mas decide a vida dos outros com uma caneta. O tipo de gente que chama crueldade de estratégia. O tipo de gente que chama destruição de ajuste. E eu via os pais dela sorrindo para todo mundo, distribuindo aperto de mão, chamando gente importante pelo primeiro nome. A mãe dela parecia uma santa de revista. Colar de pérolas, postura reta, sorriso doce. Só que eu conheço o sorriso doce. Eu também aprendi a sorrir quando eu queria sobreviver. A Camila já não estava mais perfeita. Ela começou a se soltar demais. Falava alto. Ria alto. Encostava nas pessoas. E o pior, ela começou a deixar escapar coisas. Coisas pequenas, mas reveladoras. Ela dizia frases como se o futuro estivesse garantido. Como se tudo já fosse deles. Como se certas decisões já tivessem sido tomadas. Eu ouvi ela falando perto de uma mesa. Agora que a fusão sair, ninguém segura a gente. E alguns obstáculos vão sumir por conta própria. Obstáculos. Eu estava ali. Eu era o obstáculo. Senti o sangue subir no rosto. Senti as mãos ficarem quentes. Mas eu me segurei. Eu não ia dar show. Eu não ia ser o entretenimento. Porque eles estavam acostumados a controlar história.
Estavam acostumados a escolher quem parece certo e quem parece louco. E eu não ia cair nesse papel. Foi quando eu vi o Rafael caminhando em direção ao palco. Ele ajeitou o terno, apertou o nó da gravata, deu aquele sorriso para os convidados e pegou o microfone como se ele estivesse nascendo de novo ali, naquele momento, como se ele fosse o dono do mundo. E eu pensei: olha você. Olha o homem que eu criei. Olha a coragem que você tem para falar bonito para desconhecido e a frieza que você tem para desejar a morte da própria mãe. Ele começou com frases típicas. Agradeceu a presença. Falou de parceria. Falou de família. Falou de união. Falou de futuro. E cada palavra parecia um tapa. Família. União. Eu queria levantar e rir alto. Porque eu sabia do caixão. Eu sabia do veneno. Eu sabia do que tinha por trás daquele palco. E então ele mudou o tom. Eu vi quando ele mudou. Foi como se o ar ficasse mais frio. Ele respirou fundo e olhou para Camila. Ela estava rindo de alguma coisa, ainda meio fora de controle, segurando a taça como se fosse troféu. Ele olhou para os sogros. E a voz dele ficou mais dura. Ele disse algo como: hoje é um dia de celebração. Mas também é um dia de verdade. Porque empresa nenhuma cresce com mentira dentro de casa. Eu senti o salão ficar em silêncio. O tipo de silêncio que faz sua pele arrepiar. Os convidados começaram a se olhar. Alguns riram sem graça. Outros endireitaram a postura. Eu vi a mãe da Camila franzir o rosto, tentando manter a elegância, mas já desconfiada. E o Rafael continuou. Ele começou a falar de valores, de ética, de confiança. E depois ele soltou. Eu não posso construir futuro com quem brinca com a vida de alguém. Brinca com a vida. Meu estômago apertou. A Camila ainda não tinha entendido. Ela sorriu como se fosse parte do show. Como se ele estivesse falando de outra pessoa. E então ele fez algo que me deixou com o peito apertado. Ele disse, sem citar nome, mas olhando direto para ela: hoje, eu vi uma coisa que eu nunca pensei que veria. Eu vi uma tentativa de fazer alguém parecer fraco para poder controlar. Eu quase parei de respirar. O salão inteiro ficou tenso. E eu vi a Camila empalidecer pela primeira vez. O sorriso dela rachou. Ela olhou para ele com um olhar de pergunta, de ameaça, de pânico. E ele não parou. Ele estava decidido. Ele disse: e eu vou dizer uma coisa. Quem faz isso com os outros, faz com qualquer um. E se alguém aqui acha que pode usar dinheiro, sobrenome e poder para silenciar uma pessoa, eu prometo. Hoje isso acaba. Eu vi o pai dela apertar a taça com força. Vi a mãe dela se mexer na cadeira, tensa, segurando a postura. E a Camila começou a falar alguma coisa, mas a voz saiu enrolada, porque o que ela tinha bebido já estava fazendo efeito total. Ela tentou rir, tentou se aproximar, tentou parecer confiante. Mas estava perdendo o controle. E aí veio a parte que me deu nojo. Ela gritou, alto, no meio da festa: você vai mesmo ficar do lado dela? Da velha. Da sua mãe que já devia estar quieta. Da velha. Eu senti uma onda de calor atravessar meu corpo. Eu senti vontade de levantar e ir até ela. Mas eu fiquei. Fiquei porque eu queria ver até onde meu filho ia. E o Rafael olhou para mim. Pela primeira vez naquela noite, ele olhou de verdade. E naquele olhar tinha uma mistura de raiva e medo. E eu entendi que ele tinha começado aquela exposição não por mim, mas por ele. Ele tinha sentido o cheiro do veneno. E quando o veneno ameaçou tocar nele, ele resolveu virar a mesa. Ainda assim, uma parte de mim, bem pequena, sentiu um gosto amargo de esperança. Porque ele estava destruindo a imagem dela diante da família dela. Ele estava mexendo num vespeiro. E isso era perigoso. E se você está ouvindo isso e já percebeu que aqui ninguém está seguro, nem eu, nem ele, nem ela, se inscreve no Afonso Story. Porque quando essa família rica resolve revidar, é aí que o inferno começa de verdade. O Rafael encerrou o discurso com uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele disse: hoje eu escolho a verdade. E quem não suportar a verdade, que arque com as consequências. E quando ele desceu do palco, o salão virou um caos silencioso. Gente cochichando. Gente fingindo sorriso.
Gente tentando puxar ele pelo braço. E eu fiquei ali, com a alma doendo, pensando só numa coisa. Você escolheu a verdade hoje, Rafael. Mas escolheu tarde. Escolheu quando já tinha dito que tinha escolhido meu caixão. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. O pós-discurso foi pior do que eu imaginei. Porque a festa continuava tocando música, as luzes continuavam acesas, os garçons continuavam andando com bandeja, mas a alma daquele lugar tinha quebrado. E eu via isso nos rostos. Vi nos olhos que desviavam. Vi nas bocas que sorriam forçado. Vi nas mãos que tremiam segurando taça. A família da Camila não gritava. Não precisava. Eles tinham um tipo de raiva educada. Um tipo de raiva que não faz escândalo, faz estrago. O pai dela se levantou com calma e foi até o Rafael. Pegou ele pelo braço com força suficiente para doer, mas não suficiente para chamar atenção. A mãe dela veio logo atrás, a postura impecável, mas com os olhos duros. Camila estava fora de si. Ela falava sem parar, embolando palavra, rindo e chorando ao mesmo tempo, tentando se justificar e atacando todo mundo. E eu pensei, agora o jogo virou de verdade. Porque gente rica aceita traição escondida, mas não aceita humilhação pública. E o Rafael tinha humilhado. Ele tinha jogado luz no que eles escondiam. E isso, para eles, era imperdoável. Eu vi um dos tios da Camila, um homem com cara de executivo, celular na mão, falando baixo, mas nervoso. Eu vi a irmã dela se aproximar da Camila e tentar puxar ela para um canto. Eu vi a Camila empurrar a própria irmã e apontar o dedo para mim de longe, como se eu fosse a culpada por tudo. E sabe o que foi mais cruel? Foi ver que, mesmo naquele caos, muita gente olhava para mim como se eu fosse a errada. Como se a minha presença ali fosse um insulto. Como se eu fosse uma velha inconveniente atrapalhando a felicidade dos jovens ricos. E eu senti aquela dor antiga. A dor de ser mãe e ser tratada como peso. A dor de ter construído tudo e ser vista como obstáculo. A Camila finalmente me viu e veio na minha direção cambaleando. Ela chegou perto demais, com aquele perfume enjoativo misturado com bebida, e falou alto para quem quisesse ouvir. Você acha que venceu. Você acha que vai ficar com tudo. Mas você não sabe com quem você mexeu. Eu olhei bem no rosto dela. E eu vi o que eu não tinha visto antes com clareza total. Eu vi desprezo. Eu vi ódio. Eu vi medo. Mas eu também vi uma coisa que me deu um gelo. Eu vi certeza. Certeza de que ela tinha plano. Certeza de que ela tinha cobertura. Certeza de que ela não estava sozinha. O Rafael apareceu do lado dela, tentando controlar a cena, segurando o braço dela. E ela gritou: Você me deu o copo errado. O copo errado. Eu senti o mundo girar por um segundo. Então era isso. Ela sabia. Ela tinha feito de propósito. Ela tinha certeza do que estava fazendo. E agora ela estava acusando ele ali mesmo. O pai dela olhou para o Rafael com um olhar que parecia sentença. E eu entendi que meu filho tinha comprado uma guerra dentro daquele casamento. Mas isso não me fazia ter pena. Porque ele tinha comprado essa guerra comigo também. Ele tinha trazido essa mulher para dentro da minha casa. Ele tinha permitido que ela me diminuísse. Ele tinha rido quando ela plantava dúvidas sobre minha cabeça. Ele só reagiu quando o veneno ficou perto dele. E eu, com a dor dentro do peito, pensei: você vai pagar do mesmo jeito. Eu dei um passo para trás. Eu não queria estar no meio daquele circo mais um segundo. Eu me virei para sair. Mas antes de eu chegar na porta, eu ouvi o Rafael chamar meu nome. Mãe. Aquela palavra. Mãe. Uma palavra que eu carreguei a vida inteira como se fosse medalha. E agora ela parecia peso. Eu parei. Não por carinho. Por curiosidade amarga. Eu virei e olhei para ele. Ele estava com o rosto tenso, os olhos vermelhos, não de choro, mas de raiva segura. E ele fez um gesto pequeno, quase imperceptível, pedindo para eu esperar. E eu esperei. Porque eu queria ver se, por trás daquele homem ambicioso, ainda existia um filho. Ele se aproximou, rápido, e falou baixo: A gente precisa conversar. Agora. Antes que eles façam alguma coisa. Eles. Eu quase ri.
Você fala como se não fosse um deles. Mas eu respondi com frieza: eu não tenho nada para conversar com você em festa. Eu não sou parte do seu teatro. E foi aí que ele soltou algo que me gelou mais do que qualquer coisa naquela noite. Ele disse: se você sair agora, você não vai entender. E eles vão usar isso contra você. Usar contra mim. Então pronto. A frase do caixão, o copo, o discurso. Tudo fazia sentido. Não era só uma briga de casal. Era um plano maior. E eu estava no centro. Eu olhei para o Rafael e falei, devagar, com a voz firme: então fala. Agora. O que vocês estavam planejando comigo? Ele engoliu seco. Olhou para os lados. E disse: eles iam te transformar em incapaz. Eu senti meu peito apertar. E antes que ele continuasse, eu vi a mãe da Camila se aproximando, sorrindo de um jeito controlado, perigoso, e eu percebi. O próximo ataque não ia ser grito. Ia ser documento. Ia ser médico. Ia ser assinatura. Ia ser um golpe limpo, desses que deixam você viva, mas sem vida. E eu juro que naquele momento eu pensei uma coisa. Se eu não cortar isso pela raiz, eles vão me enterrar de pé. Eu saí daquela festa com o corpo inteiro tremendo, mas não era de medo. Era de nojo. Nojo de ter visto meu filho, meu próprio filho, no meio de uma família rica que parecia uma máquina, uma engrenagem que mastiga gente e cospe silêncio. E eu vou te dizer uma coisa que dói admitir. Quando eu entrei naquele carro, sozinha, eu não chorei. Eu não chorei porque eu já tinha chorado demais em outros dias, em outras noites, em outras humilhações. Naquela noite, eu só senti uma coisa: frieza. Uma frieza que eu nunca pensei que fosse capaz de sentir pelo Rafael. Eu dirigi para casa com as mãos firmes no volante, como se eu estivesse dirigindo para um tribunal. Cada semáforo era uma lembrança. Cada rua era uma prova do que eu construí com minhas próprias mãos. E enquanto eu dirigia, as palavras do Rafael repetiam na minha cabeça como martelo. Eles iam te transformar em incapaz. Eu ouvi isso e senti uma raiva tão pura que parecia limpa. Porque finalmente tudo se encaixava. O caixão. As piadas cruéis. A Camila me chamando de paranoica. A preocupação falsa. As frases sobre eu estar confusa. O jeito como ela sempre insinuava que eu estava velha demais para tomar decisão. Aquilo não era só maldade. Era preparação. Era construção de narrativa. Eles estavam montando o cenário para me apagar legalmente. Cheguei em casa e tranquei a porta com força. Aquele clique da fechadura foi o único som que me deu algum alívio. Eu fui direto para a sala e fiquei olhando para o meu sofá, aquele sofá velho, aquele veludo gasto, como se ele fosse a última testemunha de tudo que eu vivi. E eu pensei no Rafael pequeno pulando ali, derrubando o suco, rindo, me abraçando pelas pernas, chamando meu nome como se eu fosse o centro do mundo. E agora ele era o homem que dizia que já escolheu meu caixão. A ironia quase me fez rir, mas o riso não saiu. Saiu um suspiro pesado. Eu sentei. Fiquei alguns minutos em silêncio, só ouvindo meu próprio sangue correr. E aí eu levantei. Porque tem uma coisa que eu aprendi construindo 3 farmácias. Quando você percebe que alguém está planejando te derrubar, você não fica sentado esperando. Você começa a cortar as cordas que prendem você. Eu fui até a cozinha, bebi água, lavei o rosto. A água gelada me acordou de um jeito diferente. Como se eu estivesse saindo de um transe. E então eu pensei. Eu precisava de prova. Eu precisava de prova de tudo. Porque eu sabia como esse jogo funciona. Primeiro, eles espalham que você está confusa. Depois, alguém bem intencionado sugere médico. Depois vem laudo. Depois vem documento. Depois vem juiz. E quando você percebe, você ainda está viva, mas a sua vida já não pertence mais a você. Eu subi para o meu quarto e peguei uma caixa antiga, uma caixa onde eu guardava papéis que eu quase nunca mexia. Testamentos antigos, registros, contratos de venda das farmácias. Eu nem lembrava de metade daquilo. E enquanto eu mexia, eu senti uma coisa cruel. Meu filho sabia onde tudo estava. Meu filho sabia meus hábitos. Meu filho sabia minhas fraquezas. E era por isso que ele era perigoso.
Eu desci com a caixa e espalhei tudo na mesa. E comecei a escrever, com papel e caneta, como eu fazia quando precisava organizar estoque. Eu escrevi: lista de riscos. Lista de pessoas. Lista de provas. Primeiro risco: laudo médico falso. Segundo risco: pedido de interdição. Terceiro risco: invasão de conta bancária, mudança de senha, procuração falsa. Quarto risco: me colocarem como idosa vulnerável e tentarem me isolar de amigos. E aí eu escrevi os nomes: Rafael, Camila, família da Camila, advogados deles, médicos que eles poderiam comprar. Eu estava tremendo, mas eu não parei. Porque quando você começa a enxergar o inimigo com clareza, você para de sofrer no escuro. Você sofre, sim, mas sofre com direção. E eu precisava de direção. Eu abri meu celular e comecei a revisar mensagens antigas da Camila. Áudios, textos, aquelas frases doces onde ela sempre insinuava que eu estava ficando esquecida, que eu estava exagerando, que eu estava imaginando coisas. Eu percebi que ela tinha um padrão. Ela sempre plantava dúvidas sobre a minha lucidez. Sempre. E de repente, aquilo virou prova. Prova de manipulação. Prova de preparação. Prova de intenção. Eu salvei tudo. Eu fiz backup. Eu mandei para meu e-mail. Eu mandei para um pendrive. Eu aprendi cedo que quem quer te derrubar começa tentando te deixar sem controle até das suas próprias memórias. E eu não ia deixar. Depois eu fiz outra coisa. Peguei meu caderno de contatos e procurei o nome que eu não queria procurar. Doutor Otávio. Meu advogado. 25 anos comigo. O homem que cuidou do meu divórcio. O homem que viu o pior do meu ex-marido e ainda assim me ajudou a sair viva daquela guerra. Se tem alguém que sabe como gente gananciosa age, é ele. Eu liguei. E quando ele atendeu, a voz dele ainda estava sonolenta. Dona Marta, aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, Otávio. E eu preciso te ver amanhã cedo. Urgente. Ele ficou em silêncio por um segundo. Dona Marta, a senhora está bem? Não. Mas eu vou ficar. Amanhã, 8h30. Ele disse que sim. E quando eu desliguei, eu senti um peso sair do meu peito. Um peso pequeno, mas real. Porque eu não estava mais sozinha. Só que eu ainda tinha que decidir uma coisa. Eu tinha que decidir se eu ia esperar a próxima movimentação deles ou se eu ia atacar primeiro. E eu sei como soa isso. Atacar meu próprio filho. Só que eu não estava atacando um filho. Eu estava me defendendo de um homem que carregava meu sangue, mas não carregava minha dignidade. Eu passei aquela noite inteira acordada, andando pela casa, ouvindo barulhos pequenos. O relógio na parede parecia gritar a cada minuto. E a cada minuto eu lembrava do jeito que Camila me olhou naquela festa. Como quem já tinha vencido. Como quem já tinha me enterrado por dentro. Eu sentei de novo na sala e olhei para a porta. Aquela mesma porta onde eu tinha expulsado os 2 semanas atrás. E eu pensei, eles vão voltar. Vão voltar com um sorriso. Com uma desculpa. Com uma preocupação. E vão tentar me fazer assinar alguma coisa. Vão tentar me levar para um médico. Vão tentar me fazer acreditar que eu estou errada. E eu juro que só de imaginar eu senti meu estômago embrulhar. Eu peguei o celular e abri uma conversa antiga do Rafael. As mensagens dele eram curtas, frias, sempre com aquela pressa de quem só fala para cumprir obrigação. E naquela hora eu percebi. Não foi a Camila que fez ele virar isso. A Camila só deu permissão. Ele já tinha ganância dentro. Ela só ensinou o caminho. E é aqui que eu preciso te dizer uma coisa. Se você já viveu algo parecido, se você já sentiu aquela dor de perceber que o amor de alguém tem preço, se inscreve no Afonso Story. Porque o que vem agora não é só sobre herança. É sobre como uma mulher aprende a se proteger quando a própria família vira ameaça. E eu prometo, se você perder os próximos capítulos, você perde o momento em que eu paro de ser alvo e viro tempestade. Quando amanheceu, eu me arrumei como se fosse para uma reunião de negócios. Porque era isso. Era uma reunião pela minha sobrevivência. Eu coloquei roupa sóbria. Prendi o cabelo. Peguei a pasta com os prints, com as mensagens,
com as anotações. E antes de sair, eu olhei para a casa inteira. Cada canto, cada parede, cada árvore do quintal. Tudo aquilo era meu. Minha vida. Minha história. E eu pensei, com uma calma dura: ninguém vai me tirar daqui viva. Não sem luta. E naquele momento eu soube. O primeiro passo para vencer essa guerra era provar, para o mundo e para a lei, que eu estava mais lúcida do que eles jamais seriam. Eu cheguei no escritório do Dr. Otávio antes do horário, porque eu não conseguia ficar em casa fingindo que estava tudo bem. O prédio tinha aquele cheiro de papel, café velho e ar-condicionado forte. Um cheiro que sempre me deu a sensação de coisa séria. E naquele dia eu precisava de seriedade, porque o que estavam tentando fazer comigo não era drama de família. Era crime disfarçado de cuidado. Eu entrei, cumprimentei a secretária, sentei e fiquei olhando para a porta da sala dele como se fosse a porta de um tribunal. Quando ele abriu, ele me olhou com aquela calma de quem já viu de tudo. Dona Marta. Entra. Me conta do começo. Sem pressa. Eu respirei fundo e contei. Contei do caixão. Contei da Camila me tratando como se eu fosse um objeto velho. Contei da festa. Contei do copo. Contei do meu filho trocando a bebida, como se estivesse acostumado a lidar com veneno. Contei da frase dele, dizendo que eles iam me transformar em incapaz. E enquanto eu falava, eu sentia meu peito arder, porque cada palavra era como admitir que eu estava lutando contra o meu próprio sangue. O Dr. Otávio não me interrompeu. Ele só anotava e me observava com uma expressão dura, concentrada, como se já estivesse montando um mapa de guerra. Quando eu terminei, ele tirou os óculos devagar e ficou alguns segundos em silêncio. Dona Marta, eu vou falar com clareza. O que a senhora descreveu tem cheiro de interdição planejada. E quando isso acontece, eles fazem do mesmo jeito sempre. Eles tentam criar um roteiro onde a senhora é instável, esquecida, vulnerável. Depois entram com um pedido, apresentam laudo, testemunhas compradas, e pronto. De repente sua assinatura não vale mais nada. Eu senti um frio no estômago. Então eu não estou exagerando. Ele balançou a cabeça. Não está. E eu vou te dizer outra coisa. Quem tenta isso não para no papel. Eles isolam. Eles controlam. Eles mudam senha. Eles tentam colocar cuidador. Eles tentam te tirar da sua casa aos poucos. Eu apertei os dedos, com raiva. Eles não vão me tirar daqui. Ele me olhou com firmeza. Então a gente vai agir agora. Sem esperar o próximo golpe. E foi aí que ele abriu uma gaveta e puxou uma pasta vazia. Primeiro passo. Provar, de forma inquestionável, que a senhora está lúcida. Não basta a senhora dizer. A justiça gosta de papel carimbado. Então a senhora vai fazer exames com profissionais fortes. Gente que ninguém derruba com conversa. Eu senti uma sensação estranha. Era humilhante ter que provar que eu não era louca. Mas ao mesmo tempo era libertador, porque eu finalmente estava fazendo algo concreto. Que exames? Ele começou a listar com calma, como quem monta um plano de negócio. Avaliação neuropsicológica completa. Teste de memória, atenção, raciocínio, linguagem. Consulta com neurologista e psiquiatra. E exames de imagem se o médico pedir. Eu assenti. Faço tudo. Segundo passo. Blindagem patrimonial. A senhora construiu tudo isso. E eu tenho certeza que a senhora quer decidir o destino do seu patrimônio por vontade própria, não por chantagem. Eu senti meu peito apertar. Meu filho acha que eu sou um cofre esperando abrir. E eu estou cansada. Otávio, eu não quero que ele ponha a mão em nada. Ele me encarou como se quisesse ter certeza de que eu sabia o peso do que estava dizendo. A senhora entende que isso pode cortar relações de vez. Eu ri, mas não foi um riso leve. Foi um riso seco, amargo. Relação com quem? Otávio. Com o homem que escolheu meu caixão. Ele assentiu. Então vamos fazer do jeito certo. Doações em vida, se a senhora quiser. Testamento novo. Usufruto vitalício. Tudo registrado. Nada de papel frágil. Nada de brecha. Eu respirei fundo. Eu estava com raiva, mas também estava com dor. Porque cada decisão dessas era como enterrar o Rafael que eu achava que existia.
E mesmo assim, eu não parei. Porque quem hesita diante de um golpe desses vira vítima. Terceiro passo, ele continuou. Prova de intenção. A senhora tem mensagens, áudios, esse padrão de insinuar demência. Isso ajuda. Mas o que derruba um plano desses é quando a gente consegue evidência de que eles já estavam montando o processo. Eu fiquei quieta por um instante. E ali eu pensei numa coisa que eu não queria pensar. Rafael é meticuloso. Ele guarda papel. Ele organiza. Ele faz pasta. Eu falei isso em voz alta. Meu filho não faz nada sem documento. Se ele está planejando isso, ele deve ter material pronto. O doutor Otávio levantou uma sobrancelha. Então a senhora precisa estar atenta ao próximo erro deles. Gente gananciosa sempre comete erro. Porque a pressa faz a pessoa tropeçar. Eu saí do escritório com um roteiro na cabeça e um peso no peito. Naquela tarde eu já tinha consulta marcada. Uma neuropsiquiatra conhecida. Clínica séria. Gente que não brinca com laudo. Eu sentei diante dela e fiz tudo. Teste de memória, sequência de palavras, desenho, perguntas sobre datas, sobrenomes, sobre eventos. E eu respondi com uma força que eu nem sabia que tinha. Não porque eu queria impressionar médico, mas porque eu queria provar para mim mesma que ainda era dona da minha vida. Quando eu saí, eu estava cansada, mas eu estava viva. Viva de um jeito diferente. Um jeito mais duro. E naquele mesmo dia eu percebi outra coisa. Eu precisava parar de reagir e começar a conduzir. Eu cheguei em casa e fiz o que eu devia ter feito desde o começo. Troquei as fechaduras. Coloquei tranca extra. Avisei o vizinho mais próximo para me ligar se visse movimento estranho. E comecei a anotar tudo num caderno, com data, horário, detalhe. Porque se o Rafael tentasse dizer que eu estava confusa, eu teria a cronologia da minha própria lucidez na mão. Na noite daquele dia, o telefone tocou. Era o Rafael. A voz dele saiu mansa, quase doce, como se ele não tivesse me desejado morta. Mãe, a gente precisa conversar. A Camila está preocupada com você. Você anda sumida. Eu senti a raiva subir, mas engoli. Eu respondi no meu tom mais controlado. Estou bem. Ocupada. Ele fez uma pausa. Você foi a médico? Eu senti o veneno na pergunta. Olha a isca. Olha ele tentando medir o terreno. Fui. E aí eu vi o silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pequeno, mas cheio de medo. Medo de eu estar um passo à frente. Mãe, eu posso passar aí amanhã com a Camila. Só para ver você. Eu quase disse não na hora. Mas aí eu me lembrei do que o doutor Otávio falou. O próximo erro. E eu pensei, com uma frieza que me assustou. Venham. Porque eu precisava ver qual seria a próxima jogada deles. Pode vir, eu disse. Mas vem cedo. Ele respirou aliviado. Tá bom. A gente vai. Quando eu desliguei, eu fiquei olhando para o celular. Eu sabia que aquilo não era visita. Era inspeção. Eles iam testar se eu estava fraca. Iam tentar me empurrar para algum papel. Iam tentar me conduzir para algum médico deles. Iam tentar arrancar de mim uma reação. Só que dessa vez eu não era presa. Eu era a armadilha. E se você está ouvindo isso e já entendeu que quando a família vira inimiga, o perigo não vem com faca. Vem com sorriso e documento. Se inscreve no Afonso Story. Porque o que acontece nessa visita é o ponto em que eu paro de jogar na defesa e começo a jogar para destruir o plano deles por dentro. E naquele momento, sozinha na sala, eu falei baixo, para mim mesma. Venham. Eu estou pronta. Eles chegaram cedo, como eu pedi. Cedo demais, na verdade. E isso já me disse tudo. Quem vem cedo não vem por carinho. Vem por pressa. Vem porque está com medo de eu me mexer antes. Eu ouvi o carro parando na frente e fiquei atrás da cortina por um segundo, olhando como se eu estivesse assistindo a um filme onde eu já sabia o final, mas ainda precisava ver como os personagens iam tentar me enganar. O Rafael saiu primeiro. Terno claro, cabelo arrumado, aquele jeito de homem sério que ele gosta de vestir quando quer que o mundo acredite nele. A Camila saiu logo depois, salto alto, óculos escuros, bolsa cara, perfume que eu senti antes mesmo de ela bater na porta.
Eles caminharam até a entrada como se a casa fosse deles. Como se eu fosse só uma peça que ainda não tinha sido removida. E aí tocaram a campainha. Eu abri a porta com calma. Com a mesma calma que eu usei quando assinei contratos milionários. Com a mesma calma que eu usei quando enfrentei meu ex-marido no divórcio. Porque eu aprendi faz tempo que gente perigosa se alimenta da sua emoção. E eu não ia alimentar ninguém. Mãe. O Rafael tentou sorrir. Abriu os braços, como se fosse me abraçar. Eu dei um passo para o lado. Não toca em mim. A frase saiu seca. A cara dele mudou por um instante, bem rápido, uma faísca de raiva, mas ele recuperou a máscara. A Camila entrou atrás dele e olhou a sala como quem faz vistoria. Os olhos dela passaram pelos móveis, pelos quadros, pelo chão, pelas janelas. E eu senti uma coisa que me deu vontade de cuspir no chão. Ela estava contando. Contando o que seria dela depois. Contando o que ela queria levar. Bom dia, Dona Marta. A voz dela veio doce. Doce como veneno. A senhora parece cansada. Dormiu bem? Eu sorri sem mostrar dente. Durmo melhor do que gente que planeja a vida alheia. O Rafael pigarreou, desconfortável. Mãe, a gente veio porque ficou preocupado. Você sumiu. Não atende. Não responde. E depois daquele discurso, da festa, as coisas ficaram difíceis. Eu olhei para ele e senti um aperto no peito. Porque ele falava como se a dificuldade fosse dele. Como se a dor fosse dele. Como se eu fosse só um detalhe. Difícil para você? Eu perguntei. Difícil é ouvir o próprio filho dizendo que já escolheu meu caixão. Difícil é ver a mulher dele colocando coisa na minha bebida. Difícil é perceber que você sabia e mesmo assim não me protegeu. O Rafael apertou o maxilar. A Camila soltou um riso curto. Ai, Dona Marta, de novo isso? Isso é obsessão, sabia? A senhora fica criando coisa. Criando coisa. Eu senti minha mão coçar. Eu queria dar um tapa nela. Mas eu me segurei. Porque tapa vira arma contra você. Tapa vira prova de instabilidade. Tapa vira narrativa de loucura. E eu não ia dar isso. Eu apontei para o sofá. Sentem. Eles sentaram juntos, como sempre, como se fossem um bloco. E eu fiquei de pé por alguns segundos, de propósito. Porque eu queria que eles se sentissem pequenos. Eu queria que eles percebessem que ali, naquela casa, eu ainda mandava. O Rafael começou o teatro. Mãe, a gente quer ajudar. A Camila e eu conversamos e achamos que talvez seja a hora de você ter uma rotina mais assistida. Assistida. Eu ouvi a palavra e quase ri. Não era cuidada. Não era apoiada. Era assistida. Palavra bonita para dizer controlada. Que tipo de rotina? Eu perguntei. A Camila inclinou o corpo para frente, como se fosse uma enfermeira preocupada. Um acompanhamento, Dona Marta. Uma pessoa para ajudar nas finanças. Um médico para acompanhar a senhora. Porque a senhora anda diferente. Ela disse diferente como se fosse sujo. Como se eu fosse um problema. E eu entendi ali. Eles estavam tentando me empurrar, devagar, para um canto. Me diminuir. Me colocar num lugar onde eu não decido mais. Eu olhei para o Rafael. Você concorda com isso? Ele desviou o olhar por meio segundo. O suficiente para eu ver a verdade. Ele concordava. Ele só tinha vergonha de dizer: Mãe, eu só quero que você fique segura. E eu só quero que você pare de fingir. Eu respondi. Fala logo o que você veio fazer. Ele respirou fundo. E aí veio o golpe. Ele tirou uma pasta da bolsa de couro dele e colocou em cima da mesa como se estivesse colocando uma bomba. Eu senti meu coração bater mais forte. A Camila cruzou as pernas, confiante, como quem já viu esse filme acabar do jeito que ela quer. Rafael abriu a pasta e tirou papéis. Papéis com letras pequenas, linguagem jurídica, assinatura em linhas. E ele disse, com uma voz controlada: Mãe, é uma procuração. Uma procuração simples. Para eu poder resolver coisas do banco para você. Caso você precise. Caso eu precise. Eu quase ri.
Procuração. É assim que eles começam. Primeiro é procuração simples. Depois é acesso total. Depois é curatela. Depois você está presa na própria vida. Eu peguei o papel sem tocar muito, como se fosse lixo. Li 2 linhas. E vi a palavra que me deu vontade de arrancar o papel e rasgar com os dentes. Poderes amplos. Amplos. Isso não era simples. Isso era a chave. A chave do cofre. Eu levantei o olhar e encarei o Rafael. Você tem coragem de trazer isso aqui depois de me desejar morta? Ele tentou manter a pose. Mãe, não faz assim. É para o seu bem. A Camila entrou por cima, como sempre. Assina logo, Dona Marta. Para evitar confusão. A senhora sabe como a gente se preocupa. Eu senti a dor subir pela garganta. Mas o que saiu foi raiva. Uma raiva fria. Eu coloquei o papel na mesa e empurrei de volta. Eu não vou assinar nada. O Rafael tentou sorrir, mas a paciência dele começou a quebrar. Mãe, você está sendo teimosa. Teimosa. Como se eu fosse uma criança. Eu sou teimosa mesmo. Foi com teimosia que eu construí 3 farmácias do zero. Foi com teimosia que eu te dei estudo, comida, teto. E é com teimosia que eu vou impedir você de me roubar. Ele ficou duro. A Camila perdeu o sorriso. E aí ela cometeu o erro. O erro que o Dr. Otávio disse que viria. Ela soltou, irritada, sem filtro. Então vai ser do jeito difícil. Do jeito difícil. A frase ficou no ar. E naquele instante eu vi. Eu vi o plano inteiro. Procuração era só o começo. O jeito difícil era outra coisa. Era a interdição. Era o laudo. Era o juiz. Era a humilhação final. Eu respirei fundo e falei, baixa, mas cortante. Do jeito difícil como? Silêncio. O Rafael tentou controlar. Camila, cala a boca. Mas já tinha sido. Ela tinha revelado a intenção. E intenção é prova. Eu me virei, caminhei até a estante e peguei meu celular. Os 2 ficaram olhando, confusos. Eu não expliquei. Eu só apertei um botão. Gravando. Voltei e sentei pela primeira vez. E eu falei olhando nos olhos deles, devagar. Agora repete. Repete o que você disse, Camila. Ela ficou pálida. Rafael arregalou os olhos. Porque naquele momento, eles entenderam. Eu não era mais vítima. Eu era perigo. E se você está ouvindo isso e já sentiu o estômago revirar com essa palavra, procuração, e com essa frase, do jeito difícil, não solta essa história. Se inscreve no Afonso Story. Porque o que eu faço a partir de agora é o que transforma uma mulher humilhada em um pesadelo para quem achou que ia enterrá-la viva. Camila engoliu seco. Rafael tentou sorrir de novo, mas não conseguiu. E eu fiquei ali, com o celular gravando, esperando. Porque eu queria que eles se traíssem pela própria língua. E eles sempre se traem. Sempre. Eles chegaram cedo, como eu pedi. Cedo demais, na verdade. E isso já me disse tudo. Quem vem cedo não vem por carinho. Vem por pressa. Vem porque está com medo de eu me mexer antes. Eu ouvi o carro parando na frente e fiquei atrás da cortina por um segundo, olhando como se eu estivesse assistindo a um filme onde eu já sabia o final, mas ainda precisava ver como os personagens iam tentar me enganar. O Rafael saiu primeiro. Terno claro, cabelo arrumado, aquele jeito de homem sério que ele gosta de vestir quando quer que o mundo acredite nele. A Camila saiu logo depois, salto alto, óculos escuros, bolsa cara, perfume que eu senti antes mesmo de ela bater na porta. Eles caminharam até a entrada como se a casa fosse deles. Como se eu fosse só uma peça que ainda não tinha sido removida. E aí tocaram a campainha. Eu abri a porta com calma. Com a mesma calma que eu usei quando assinei contratos milionários. Com a mesma calma que eu usei quando enfrentei meu ex-marido no divórcio. Porque eu aprendi faz tempo que gente perigosa se alimenta da sua emoção. E eu não ia alimentar ninguém. Mãe. O Rafael tentou sorrir. Abriu os braços, como se fosse me abraçar. Eu dei um passo para o lado. Não toca em mim. A frase saiu seca. A cara dele mudou por um instante, bem rápido, uma faísca de raiva,
mas ele recuperou a máscara. A Camila entrou atrás dele e olhou a sala como quem faz vistoria. Os olhos dela passaram pelos móveis, pelos quadros, pelo chão, pelas janelas. E eu senti uma coisa que me deu vontade de cuspir no chão. Ela estava contando. Contando o que seria dela depois. Contando o que ela queria levar. Bom dia, Dona Marta. A voz dela veio doce. Doce como veneno. A senhora parece cansada. Dormiu bem? Eu sorri sem mostrar dente. Durmo melhor do que gente que planeja a vida alheia. O Rafael pigarreou, desconfortável. Mãe, a gente veio porque ficou preocupado. Você sumiu. Não atende. Não responde. E depois daquele discurso, da festa, as coisas ficaram difíceis. Eu olhei para ele e senti um aperto no peito. Porque ele falava como se a dificuldade fosse dele. Como se a dor fosse dele. Como se eu fosse só um detalhe. Difícil para você? Eu perguntei. Difícil é ouvir o próprio filho dizendo que já escolheu meu caixão. Difícil é ver a mulher dele colocando coisa na minha bebida. Difícil é perceber que você sabia e mesmo assim não me protegeu. O Rafael apertou o maxilar. A Camila soltou um riso curto. Ai, Dona Marta, de novo isso? Isso é obsessão, sabia? A senhora fica criando coisa. Criando coisa. Eu senti minha mão coçar. Eu queria dar um tapa nela. Mas eu me segurei. Porque tapa vira arma contra você. Tapa vira prova de instabilidade. Tapa vira narrativa de loucura. E eu não ia dar isso. Eu apontei para o sofá. Sentem. Eles sentaram juntos, como sempre, como se fossem um bloco. E eu fiquei de pé por alguns segundos, de propósito. Porque eu queria que eles se sentissem pequenos. Eu queria que eles percebessem que ali, naquela casa, eu ainda mandava. O Rafael começou o teatro. Mãe, a gente quer ajudar. A Camila e eu conversamos e achamos que talvez seja a hora de você ter uma rotina mais assistida. Assistida. Eu ouvi a palavra e quase ri. Não era cuidada. Não era apoiada. Era assistida. Palavra bonita para dizer controlada. Que tipo de rotina? Eu perguntei. A Camila inclinou o corpo para frente, como se fosse uma enfermeira preocupada. Um acompanhamento, Dona Marta. Uma pessoa para ajudar nas finanças. Um médico para acompanhar a senhora. Porque a senhora anda diferente. Ela disse diferente como se fosse sujo. Como se eu fosse um problema. E eu entendi ali. Eles estavam tentando me empurrar, devagar, para um canto. Me diminuir. Me colocar num lugar onde eu não decido mais. Eu olhei para o Rafael. Você concorda com isso? Ele desviou o olhar por meio segundo. O suficiente para eu ver a verdade. Ele concordava. Ele só tinha vergonha de dizer. Mãe, eu só quero que você fique segura. E eu só quero que você pare de fingir. Eu respondi. Fala logo o que você veio fazer. Ele respirou fundo. E aí veio o golpe. Ele tirou uma pasta da bolsa de couro dele e colocou em cima da mesa como se estivesse colocando uma bomba. Eu senti meu coração bater mais forte. A Camila cruzou as pernas, confiante, como quem já viu esse filme acabar do jeito que ela quer. Rafael abriu a pasta e tirou papéis. Papéis com letras pequenas, linguagem jurídica, assinatura em linhas. E ele disse, com uma voz controlada: Mãe, é uma procuração. Uma procuração simples. Para eu poder resolver coisas do banco para você. Caso você precise. Caso eu precise. Eu quase ri. Procuração. É assim que eles começam. Primeiro é procuração simples. Depois é acesso total. Depois é curatela. Depois você está presa na própria vida. Eu peguei o papel sem tocar muito, como se fosse lixo. Li 2 linhas. E vi a palavra que me deu vontade de arrancar o papel e rasgar com os dentes. Poderes amplos. Amplos. Isso não era simples. Isso era a chave. A chave do cofre. Eu levantei o olhar e encarei o Rafael. Você tem coragem de trazer isso aqui depois de me desejar morta? Ele tentou manter a pose. Mãe, não faz assim.
É para o seu bem. A Camila entrou por cima, como sempre. Assina logo, Dona Marta. Para evitar confusão. A senhora sabe como a gente se preocupa. Eu senti a dor subir pela garganta. Mas o que saiu foi raiva. Uma raiva fria. Eu coloquei o papel na mesa e empurrei de volta. Eu não vou assinar nada. O Rafael tentou sorrir, mas a paciência dele começou a quebrar. Mãe, você está sendo teimosa. Teimosa. Como se eu fosse uma criança. Eu sou teimosa mesmo. Foi com teimosia que eu construí 3 farmácias do zero. Foi com teimosia que eu te dei estudo, comida, teto. E é com teimosia que eu vou impedir você de me roubar. Ele ficou duro. A Camila perdeu o sorriso. E aí ela cometeu o erro. O erro que o Dr. Otávio disse que viria. Ela soltou, irritada, sem filtro. Então vai ser do jeito difícil. Do jeito difícil. A frase ficou no ar. E naquele instante eu vi. Eu vi o plano inteiro. Procuração era só o começo. O jeito difícil era outra coisa. Era a interdição. Era o laudo. Era o juiz. Era a humilhação final. Eu respirei fundo e falei, baixa, mas cortante. Do jeito difícil como? Silêncio. O Rafael tentou controlar. Camila, cala a boca. Mas já tinha sido. Ela tinha revelado a intenção. E intenção é prova. Eu me virei, caminhei até a estante e peguei meu celular. Os dois ficaram olhando, confusos. Eu não expliquei. Eu só apertei um botão. Gravando. Voltei e sentei pela primeira vez. E eu falei olhando nos olhos deles, devagar. Agora repete. Repete o que você disse, Camila. Ela ficou pálida. Rafael arregalou os olhos. Porque naquele momento, eles entenderam. Eu não era mais vítima. Eu era perigo. E se você está ouvindo isso e já sentiu o estômago revirar com essa palavra, procuração, e com essa frase, do jeito difícil, não solta essa história. Se inscreve no Afonso Story. Porque o que eu faço a partir de agora é o que transforma uma mulher humilhada em um pesadelo para quem achou que ia enterrá-la viva. Camila engoliu seco. Rafael tentou sorrir de novo, mas não conseguiu. E eu fiquei ali, com o celular gravando, esperando. Porque eu queria que eles se traíssem pela própria língua. E eles sempre se traem. Sempre. Fim do capítulo 7. Chapter 8. 900 words. Vou continuar com a gravação rolando. A Marta puxa eles a falar demais, prende contradições e marca reunião com o advogado para o confronto oficial, mantendo só a voz dela e inserindo um CTA num ponto de alta tensão. Capítulo 8. Eu deixei o celular gravando em cima da mesa como se fosse uma arma silenciosa. E sabe o que é mais triste? Não é precisar gravar um estranho. É precisar gravar o próprio filho para se proteger. Eu olhei para o Rafael e percebi que ele estava lutando para não perder o controle. A mandíbula travada, o sorriso sumido, o olhar passando de mim para Camila como se ele quisesse mandar nela sem falar. E a Camila? A Camila estava pálida. A máscara de mulher educada tinha rachado. E quando a máscara racha, a verdade aparece. Então, eu repeti, com uma calma venenosa. Você disse do jeito difícil. O que é o jeito difícil, Camila? Ela piscou rápido, 1, 2 vezes, como se estivesse procurando a palavra certa para não se incriminar. Dona Marta, a senhora está exagerando. Exagerando? Eu apontei para o papel da procuração. Isso aqui é o que então? Uma brincadeira? E eu quero que você responda olhando para mim, porque eu cansei dessas frases doces por cima e faca por baixo. O Rafael tentou intervir. Mãe, desliga isso. Eu sorri sem alegria. Não. Se vocês vieram para cuidar de mim, não tem problema nenhum em ficar gravado, né? Cuidar é bonito. Cuidar é limpo. Então não deve assustar. Ele apertou os lábios e eu vi a raiva subindo nele, como se fosse uma onda. A Camila respirou fundo e tentou se recompor. Tá. O jeito difícil é a gente ter que tomar providências. Providências. A palavra preferida de quem quer roubar sem parecer ladrão. Que providências? Eu perguntei. E fiz isso devagar, como quem puxa a linha de costura até o nó aparecer.
Camila olhou para o Rafael, pedindo socorro. Mas ele estava preso. Porque ele sabia. Se ele mandasse ela calar a boca, parecia culpado. Se ele deixasse ela falar, se incriminava. E eu fiquei assistindo esse dilema com uma mistura de dor e satisfação. Porque eu tinha esperado tempo demais para ver ele com medo de mim. A Camila falou, mais baixa. A gente pode pedir uma avaliação. Uma avaliação. Eu senti minha garganta apertar. Avaliação médica. Ela assentiu rápido. Para confirmar se a senhora está bem, se está lúcida, se está capaz de administrar seus bens. Aí está. A palavra. Capaz. Eles queriam me declarar incapaz. Eu olhei para o Rafael. E você? Você concorda com isso? Ele tentou fazer voz de filho preocupado. Mãe, eu só quero evitar que você se prejudique. Eu ri. E dessa vez o riso saiu, mas saiu cheio de amargura. Me prejudicar? Eu construí tudo o que tenho sem você. E você, com 41 anos, ainda acha que minha vida é uma coisa que você pode administrar como se eu fosse um pacote. Eu me inclinei para frente e falei com a voz mais firme que eu consegui. Vocês querem avaliação? Ótimo. Eu já fiz. O Rafael congelou. A Camila regalou os olhos. Eu senti uma satisfação cruel, porque aquilo era o primeiro golpe. Eu fiz exames com profissionais sérios. Neurologista. Psiquiatra. Avaliação completa. E adivinha? Estou lúcida. Perfeitamente lúcida. E eu vi o desespero passar pelo rosto da Camila como uma sombra. Ela tentou esconder, mas não conseguiu. O Rafael engoliu seco. Mãe, que bom. Que bom nada. Eu bati o dedo na mesa, uma vez, só para marcar território. Sabe o que é bom? Bom é eu estar lúcida o suficiente para entender que essa procuração não é para ajudar. É para tomar. É para controlar. É para abrir caminho para uma interdição. A Camila tentou se defender. A senhora está vendo coisa. Eu levantei a mão. Não me chama de paranoica de novo. Não hoje. Porque hoje eu não sou a velha confusa que você acha que consegue dobrar. Hoje eu sou a mulher que percebeu vocês. E eu vou te dizer, Camila, o que você fez foi pior do que qualquer insulto. Porque você não tentou só me humilhar. Você tentou me apagar. O Rafael explodiu. Tá bom, então. Você quer verdade? Quer saber a verdade? Ele levantou um pouco do sofá, o rosto vermelho. A Camila puxou o braço dele. Rafa. Não. Mas era tarde. Ele já estava no modo raiva. E eu deixei. Deixei porque a raiva dele era a prova que eu precisava. A verdade é que você está sozinha, mãe. Sozinha. E se não fosse eu, você não tinha ninguém. Você não entende o mundo de hoje. Você é teimosa. Você faz viagens sem avisar. Você gasta dinheiro. E depois quer que a gente fique olhando? Eu senti a dor subir, porque parte de mim ainda queria dizer: eu te criei, eu te dei tudo. Mas eu engoli. Eu não ia entrar no jogo emocional. Eu respirei fundo e falei com uma tranquilidade que quase me assustou. Obrigada. Ele franziu a testa. Obrigada pelo quê? Por mostrar quem você é. Por falar exatamente como um homem que acha que tem direito sobre a própria mãe. E por falar isso enquanto está sendo gravado. A cor sumiu do rosto dele. Ele olhou para o celular como se tivesse visto um fantasma. A Camila levantou num pulo. Você está gravando a gente? Estou. E não encosta no meu celular. Porque se encostar, eu ligo para a polícia e registro invasão e tentativa de agressão. Ela ficou parada, respirando rápido. O Rafael passou a mão no cabelo, desesperado. Mãe, isso é baixo. Baixo. Eu apontei para a porta. Baixo é desejar a morte da mãe e depois fingir preocupação. Baixo é planejar avaliação para tomar tudo dela. Baixo é trazer procuração de poderes amplos como se fosse favor. Eu não estou sendo baixa. Eu estou sendo viva. E aí eu fiz a coisa que mais doeu dizer. Saiam da minha casa. A Camila tentou pela última vez. Dona Marta, a senhora vai se arrepender. Eu sorri, mas meus olhos arderam. Eu já me arrependi, Camila.
Me arrependi de ter aberto a porta para você entrar na minha vida. Me arrependi de não ter enxergado antes o tipo de homem que meu filho virou. Mas agora não. Agora eu não me arrependo. E eu vou fazer mais. Eu vou resolver isso com advogado, com documento, com cartório, com prova, para que você nunca mais chegue perto do que é meu. O Rafael deu um passo na minha direção. Mãe, você não sabe o que está fazendo. Eu olhei nos olhos dele. Eu sei exatamente. E é por isso que amanhã vocês dois vão receber uma mensagem. Uma reunião. No escritório do meu advogado. Se vocês tiverem coragem. Porque eu vou colocar tudo na mesa. E eu quero ver se vocês ainda têm coragem de sorrir. Eles ficaram me encarando por alguns segundos, como se quisessem me intimidar só com o olhar. Não funcionou. A Camila pegou a bolsa com raiva e saiu batendo salto. O Rafael ficou por último, me olhando como se eu tivesse matado alguém. E eu pensei, com dor. Eu matei mesmo. Matei a ideia que eu tinha de filho. Antes de ele sair, eu disse a frase que eu tinha guardado no peito desde o dia do caixão. Você queria estar livre de mim. Agora você vai estar. Ele saiu sem responder. A porta fechou. E o silêncio caiu. Eu desliguei a gravação. Senti minhas pernas fracas e sentei. E eu quase chorei. Quase. Mas eu falei para mim mesma. Não agora. Agora é guerra. E se você chegou até aqui, não larga. Se inscreve no Afonso Story. Porque no próximo capítulo é o confronto oficial. É onde eu coloco o nome deles na parede e arranco a herança das mãos erradas com a precisão de uma sentença. Eu não dormi naquela noite. Eu deitei, fechei os olhos, mas a minha cabeça ficava repetindo tudo como um filme maldito. A pasta em cima da mesa. A palavra poderes amplos. A Camila dizendo vai ser do jeito difícil. E o Rafael, o meu filho, falando que eu estava sozinha, como se isso fosse um argumento para me dobrar. Eu levantei ainda de madrugada e fui até a cozinha beber água. Minhas mãos tremiam. E eu odiei isso. Eu odiei estar tremendo. Porque eu treme por amor a vida inteira, treme de medo de perder ele quando era criança, treme de preocupação quando ele ficava doente, treme de cansaço quando eu trabalhava sem parar para pagar faculdade, casa, tudo. E agora eu estava tremendo por causa dele. Eu respirei fundo e falei comigo mesma, olhando para o reflexo escuro da janela. Chega! A partir de hoje, quem treme são eles. Às 7 da manhã eu já estava pronta. Roupa sóbria. Cabelo preso. Maquiagem leve, mas firme. Eu não queria parecer frágil. Eu queria parecer o que eu era de verdade. Uma mulher que aprendeu a se levantar com as mãos machucadas. Eu mandei a mensagem. Rafael. Camila. Reunião hoje, às 3 da tarde, no escritório do Dr. Otávio. Assunto: meu testamento e meu futuro. Não faltem. A resposta veio rápido demais, como eu sabia que viria. Claro, mãe. Estaremos lá. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse tentado enfiar uma procuração na minha mão. Como se ele não tivesse desejado meu caixão. A hipocrisia tem rosto, e o rosto era o dele. Eu cheguei no escritório do Dr. Otávio meia hora antes. Ele me recebeu na sala de reunião, aquela mesa grande de madeira escura, copos de água alinhados, pastas organizadas. Eu coloquei em cima da mesa 3 coisas: a gravação, a procuração e as minhas anotações. Ele olhou para mim e disse uma frase que me deu uma segurança estranha. Dona Marta, hoje a senhora vai recuperar a sua vida no papel. E quando isso acontece, eles perdem o poder. Eu engoli em seco. Porque eu sabia que não era só papel. Era o fim de um vínculo. Às 3 em ponto, a porta abriu. Eles entraram como atores. Rafael na frente, sorriso ensaiado, postura de vencedor. Camila atrás, perfumada, olhar de desprezo escondido por educação falsa. Oi, mãe. Ele tentou abrir os braços de novo. Eu não levantei. Eu só apontei para as cadeiras. Sentem. O sorriso dele ficou menor. Eles sentaram lado a lado, como sempre, como se unidos fossem invencíveis. O Dr. Otávio começou, calmo. Boa tarde.
Estamos aqui para tratar de assuntos patrimoniais da Dona Marta. Peço que todos mantenham respeito e objetividade. A Camila inclinou o corpo, toda mansa. Claro, doutor. A gente só quer o melhor para ela. Eu olhei para ela e falei com uma voz baixa, mas cortante. Mentira. O Rafael franziu o senho. Mãe, pra que isso? Pra quê? Eu respirei fundo e peguei a primeira pasta. Porque eu cansei de ser tratada como burra. Eu cansei de ser tratada como velha. Eu cansei de ser tratada como obstáculo. Eu abri a pasta devagar e coloquei a procuração em cima da mesa. Isso aqui. Isso que vocês tentaram me fazer assinar ontem na minha casa. Poderes amplos. Controle de banco. Controle de decisões. E quando eu disse não, a Camila falou vai ser do jeito difícil. Camila regalou os olhos. Rafael virou o rosto para ela, furioso. O doutor Otávio levantou uma mão. A senhora tem prova dessa fala? Eu olhei para ele e empurrei o celular. Tenho. Gravação. O silêncio que caiu na sala foi o silêncio de gente que acabou de perceber que perdeu. O Rafael ficou parado, olhando para o celular como se aquilo fosse um tiro. Camila começou a mexer na bolsa, nervosa, como se procurasse alguma saída. O doutor Otávio não colocou para tocar. Ele nem precisava. Só a existência já era ameaça suficiente. E eu continuei, porque eu não vim até ali para recuar. Vocês querem falar de meu bem. Então vamos falar de verdade. Vocês querem avaliação para provar que eu não sou capaz? Pois eu fiz 3 avaliações. 3 profissionais sérios. E os laudos dizem que eu estou plenamente lúcida. Eu empurrei as folhas para eles. O Rafael pegou uma e tentou ler, mas a mão dele tremia. A Camila nem tocou. Ela só ficou olhando para mim com ódio puro. E aí eu senti aquela dor antiga. A dor de perceber que ela nunca me enxergou como pessoa. Ela só me enxergou como dinheiro esperando virar dela. O doutor Otávio pigarreou. E além disso, Dona Marta já tomou decisões patrimoniais nas últimas semanas, todas registradas em cartório. O Rafael levantou o rosto. Decisões? Que decisões? Eu senti a raiva subir, mas segurei e falei como se eu estivesse assinando uma sentença. Decisões que garantem que vocês não tocam em nada. O rosto dele mudou. Mudou de uma forma feia. Medo, desespero e fúria misturados. Mãe, você não fez isso. Eu fiz. E eu vou te dizer uma por uma. O doutor Otávio abriu a pasta oficial e leu. A casa da Dona Marta, avaliada em R$ 2.500.000, foi doada para uma instituição que acolhe idosos abandonados, com usufruto vitalício. Ela mora lá até o fim da vida, mas depois a casa não entra em inventário. O queixo do Rafael caiu. A Camila levou a mão à boca. Isso é mentira. Não é. Está registrado. Depois ele continuou. As aplicações financeiras, no total de R$ 1.800.000, foram divididas. Metade destinada a Carolina, e a outra metade distribuída entre instituições beneficentes. O Rafael bateu a mão na mesa. Você está me roubando. Eu levantei a voz. Eu não estou te roubando. Eu estou devolvendo ao mundo o que você tentou tirar de mim. A Camila começou a chorar, mas era aquele choro que eu já conhecia. Choro de teatro. Choro para manipular. Dona Marta, por favor, pense no futuro do Rafael. Eu dei uma risada curta, amarga. Vocês pensaram no meu futuro quando desejaram minha morte? Vocês pensaram no meu futuro quando tentaram me empurrar para o jeito difícil? Não. Então não me peça compaixão como se eu fosse obrigada. O doutor Otávio pegou o último documento. E por fim, Dona Marta reservou R$ 50.000 exclusivamente para despesas do funeral dela. Esse valor ficará em conta específica. Eu olhei nos olhos do Rafael e falei a frase que eu estava segurando desde o primeiro dia. Você disse que já escolheu meu caixão. Então pronto. O caixão é a única herança que você vai ter. Ele ficou branco. Branco como papel. E eu vi lágrimas nos olhos dele. Mas não era arrependimento. Era perda. Era raiva de ter perdido o prêmio. Ele se levantou de um pulo. Eu vou te processar. Eu vou te interditar.
Eu vou provar que você enlouqueceu. O doutor Otávio se levantou também, calmo e imponente. O senhor não vai fazer nada. A dona Marta tem laudos verdadeiros. E tem gravação do senhor e da sua esposa tentando pressionar uma assinatura. Se o senhor insistir, isso vira processo criminal. E eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto no Rafael. Pânico. Pânico de homem que sabe que o jogo virou. A Camila caiu de joelhos ao lado dele, agarrando o braço dele. Pelo amor de Deus, dona Marta, a gente tem dívidas. A gente vai perder tudo. Eu senti um gosto de ferro na boca. Dívidas. Aí estava. Dívidas pagas com minha morte. E eu falei com a calma mais cruel que eu consegui. Vocês iam me trancar viva. Agora vocês se virem vivos. Eu peguei minha bolsa. Levantei. E antes de sair eu parei na porta e olhei para o Rafael uma última vez. Você não perdeu uma herança hoje. Você perdeu sua mãe. Eu saí. E quando a porta se fechou atrás de mim, eu senti uma dor rasgar o peito, como se eu estivesse enterrando um filho. Porque eu estava. O filho que eu amei não existia mais. O que existia era um homem que queria me ver no caixão. Do lado de fora, eu respirei fundo. O ar parecia mais leve, mesmo com a tristeza. Porque eu tinha feito o que precisava. Eu me protegi. Eu escolhi dignidade. Eu escolhi viver. E agora eu te pergunto: se fosse com você, se você descobrisse que alguém da sua própria família está contando os dias para você morrer, você teria coragem de cortar o mal pela raiz? Escreve nos comentários o que você faria. E se você quer mais histórias como essa, histórias onde mulheres cansadas de ser alvo viram a própria justiça, se inscreve no Afonso Story. Porque quem não se inscreve perde a próxima história, e a próxima é ainda mais pesada. Fim.